Olá! Bora mergulhar hoje num dos maiores fundos imobiliários de shoppings do Brasil? É o XP Malls, o famoso XPML11. A gente vai fazer um raio-x completo, olhar os números de perto para entender como ele está se saindo e o que isso pode significar para uma carteira de investimentos. E a gente já começa com essa pergunta aqui que parece pegadinha, né? Pensa só, receber aluguel de shopping. Isso soa como algo para bilionário, certo? Pois é, mas os fundos imobiliários vieram para mostrar que essa realidade, na verdade, é bem mais acessível do que a gente imagina. Olha só o nosso roteiro de hoje bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender como é que funciona esse negócio de investir em shoppings. Depois, um raio-x completo do XPML11. Aí a gente vai para o que interessa, quanto ele rende e paga. Em seguida, vamos ver se o preço está justo ou está caro. E para fechar, um resumão prático. Vamos nessa! Então, vamos lá. Como é que uma pessoa comum consegue investir num empreendimento gigantesco como um shopping center? A resposta está numa sigla que está cada vez mais na boca do povo. FIIs, os Fundos de Investimento Imobiliário. A ideia por trás disso é simplesmente genial. Quando alguém compra uma cota de um FI, essa pessoa vira uma espécie de microlocador. É isso mesmo. Em vez de ter a dor de cabeça de um imóvel inteiro, passa a ter um pedacinho de vários e recebe uma parte dos aluguéis de todo esse portfólio. Ok, agora que o conceito está claro, vamos botar a nossa lupa em cima do XPML11. Chegou a hora de abrir a caixa de ferramentas e entender direitinho qual é a identidade desse fundo. Tá aqui a ficha técnica, a carteira de identidade dele. O segmento, obviamente, é shoppings. Ele é um fundo de tijolo, ou seja, investe em imóveis de verdade que a gente pode ver e tocar. A gestão é ativa, o que significa que tem uma equipe profissional buscando as melhores oportunidades o tempo todo. E para esse trabalho, tem uma taxa de administração de 0,55% ao ano. E só para não ficar nenhuma dúvida, fundo de tijolo é exatamente isso que o nome diz. É um fundo que é dono de propriedades reais, palpáveis. O grande objetivo é sempre o mesmo: gerar renda com aluguel para distribuir para quem tem as cotas. Agora, olha só esse número. É de impressionar. Quase 609 mil cotistas. É muita gente. Isso não mostra só que o fundo é popular, mas também que ele tem muita liquidez. Ou seja, é fácil comprar e vender as cotas a qualquer momento no mercado. Mas onde é que ficam esses shoppings todos? A diversificação geográfica é um ponto bem forte aqui. A gente vê uma concentração maior em São Paulo, mas o fundo também tem uma presença forte no Rio e em outros 8 estados. Isso é super importante porque dilui o risco. Se a economia de uma região não vai bem, as outras podem compensar. Certo, vamos para a parte que todo mundo estava esperando. A hora da verdade, os números. Afinal, quanto de grana o fundo tem gerado para os seus investidores? O primeiro número de impacto é o Dividend Yield, o famoso DY. Nos últimos 12 meses, o XPML11 entregou um retorno de 9,45% só em dividendos. E o melhor, esse valor é isento de imposto de renda. Para quem busca a renda passiva, essa é a métrica principal. Tá, mas e traduzindo essa porcentagem para dinheiro de verdade? Bom, cada cota do fundo pagou, no total, R$ 11,04 em rendimentos no último ano. Assim fica bem mais fácil de visualizar o retorno, né? Essa linha do tempo aqui conta uma história e tanto. Dá uma olhada no ponto mais baixo, lá em agosto de 2020, no pico da pandemia, pagando só 3 centavos por cota. Foi um baque, mas a recuperação foi incrível, voltando para o patamar de 85 centavos. E o mais importante é o que veio depois. O fundo mostrou que ainda tem fôlego para crescer, chegando a 92 centavos. Isso é um sinal claro de resiliência. Beleza, fundo paga bem, a gente já viu. Mas a pergunta de $1 milhão é: será que o preço da cota agora está justo? Está caro? Está barato? Para responder isso, a gente precisa olhar para um indicador-chave, o tal do P sobre VP. O P sobre VP, ou preço sobre valor patrimonial, é mais simples do que parece. Ele basicamente compara duas coisas: o preço que a cota está sendo negociada na bolsa e o valor real, o valor contábil de tudo que o fundo possui. A regrinha de ouro é: se esse número estiver abaixo de 1, pode ser um sinal de que o fundo está sendo vendido com desconto. E essa imagem aqui deixa tudo bem claro. De um lado, o preço de mercado, o que as pessoas estão pagando hoje, R$ 107. Do outro, o valor patrimonial, ou seja, quanto cada cota realmente vale com base nos ativos do fundo, R$ 112,61. E quando a gente divide um pelo outro,
chegamos nesse número 0,95. Na prática, o que isso quer dizer? Significa que o mercado está dando a chance de comprar uma parte desses shoppings por um preço 5% menor do que seu valor, digamos, de etiqueta. Bom, chegamos na nossa reta final. Agora é hora de juntar todas as peças, amarrar as pontas e responder aquelas perguntas bem práticas que ficam na cabeça de quem está pensando em investir. Uma pergunta que todo mundo faz é, ok, muito legal, mas na prática, no meu bolso, quanto dinheiro isso gera? Para deixar isso bem concreto, vamos fazer uma simulação rápida com um investimento de 100 cotas. Vamos lá. Com a cotação de hoje, 100 cotas daria um investimento total de um pouco mais de R$ 10.700. E o retorno, com base na média que o fundo pagou no último ano, esse valor teria gerado uma renda passiva de mais ou menos R$ 92 por mês. E lembrando, esse dinheiro cai na conta, limpinho, sem imposto de renda. Então, para a gente fechar e amarrar tudo, quais são os pontos-chave? O XPML11 é um fundo gigante de shoppings, com gestão ativa e bem diversificado pelo Brasil. Ele tem um histórico de dividend yield bem robusto, mostrou uma recuperação impressionante depois da pandemia e hoje está sendo negociado com um pequeno desconto. E para terminar, fica aqui uma reflexão para o futuro. Os dados de hoje mostram um fundo muito sólido. Mas a grande pergunta que fica é, com a força absurda do e-commerce, como é que os shoppings vão se reinventar? A capacidade que esses espaços tiverem de se adaptar vai ser, sem dúvida, o fator decisivo para o sucesso de fundos como o XPML11 no longo prazo.